Olá, eu sou a Ana e o vídeo que eu trago hoje é para vos falar dos meus melhores e piores livros de 2020. Vou só ressalvar já aqui no início que o facto de não ter sido bom para mim não significa que seja um mau livro. Acho que isto está claro para toda a gente, ou deveria estar claro para toda a gente. Lá porque alguém não gosta não significa que um livro seja mau. Portanto, para mim simplesmente não funcionaram e é exatamente por esses que eu vou começar. O primeiro livro que eu tenho para vos mostrar dentro dos livros que não funcionaram para mim é aqui o Flores Perdidas de Alice Hart, da Holly Ringland. Foi um livro que acabou por me desiludir no sentido em que eu acho que as personagens estão mal construídas. Porquê? Porque há aqui muitas coisas que não batem certo, há aqui muitas atitudes de personagens que não bate a bota com a perdigota e, portanto, foi um livro que eu acho que é muito importante no sentido em que nos traz aqui temáticas que não são muito exploradas, violência doméstica, relações abusivas, mas não acho que isso tenha sido feito da melhor forma. No entanto, é um livro que a maior parte das pessoas dá 5 estrelas. O próximo livro é aqui Os Passageiros do Tempo, de Alexandra Bracken. Foi um livro que tinha todo o potencial para ser excelente, a temática é excelente, viagens no tempo, pessoas que são, não diria imortais, mas quase, e que andam aqui a passear de tempo para tempo. Tudo o que a autora pensou está efetivamente muito interessante, no entanto, a forma como ela passa isto para o papel não resultou para mim. Chegou aqui um momento em que eu já estava muito irritada com os personagens e já só pensava porque é que tu estás a fazer isso, porquê, e portanto não funcionou para mim. No entanto, eu acho que ainda vou querer ler o segundo, isto é uma duologia, portanto irritada, mas ainda devo ir para o segundo livro. O livro seguinte é aqui o The Anniversary, da Sarah K. Stevens. Foi um dos livros escolhidos pela Manganete para o Bishop to Rise. E é um livro que tinha potencial para muita coisa e, no entanto, nós passamos o tempo todo com vontade de mandar um par de estalos em todas as personagens que estão neste livro. Porque... Porquê? É que não é só irem pelo caminho errado, é tudo aqui nos deixa a pensar por que raio é que isto está a acontecer. Mas pronto, ainda conseguimos tirar daqui algumas trocas de ideias muito engraçadas. Criaram-se aqui muitas tentativas de perceber o que estava a acontecer que conseguiram ser mais engraçadas que o livro, portanto não é a minha praia. Continuando aqui nos policiais, tenho aqui Um Pequeno Favor, de Darcy Bell. Mais um em que só me apetecia distribuir chapadas. A personagem principal deste livro é a coisa mais irritante de todo o sempre. E o pior é que isso é um estereótipo da super-mãe e isso ainda me irrita mais porque eu conheço super-mães fantásticas e que isto chateia-me. Portanto, a história em si... já vi o filme, acaba por ser melhor em alguns aspectos, pior em alguns aspectos, portanto é uma história que efetivamente não me aquece nem me arrefece e, portanto, não foi das minhas melhores leituras de 2020. E para terminar então aqui o bocadinho sobre os livros que não foram a minha praia em 2020, tenho o Dicionário da Linguagem das Flores, do António Lobo Antunes. É uma história da qual eu queria muito gostar, eu nunca tinha lido nada do autor, não gosto particularmente da estrutura, eu não gosto de livros com fluxo de consciência e, portanto, à partida já sabia que tinha potencial para eu não gostar. Não pensei que fosse assim, as personagens estão muito caóticas, todo o livro é muito caótico, não há pontuação e, portanto, a partir do momento em que vocês começam um capítulo têm de levar o capítulo até ao fim porque está tudo um bocado misturado e não funcionou para mim. Ainda bem que há imensa gente que gosta, para mim não funciona. Antes de passar para os livros que são efetivamente favoritos, eu quero ressalvar aqui uma coisa. Eu fiz, nas minhas leituras de 2020, leituras muito boas, ao ponto em que eu estive a confirmar e eu tenho 46 livros a que dei 5 estrelas e 46 livros a que dei 4 estrelas. E depois tenho 9 livros a que dei 3 e um livro a que dei 2. E, portanto, foi muito complicado para mim escolher os livros preferidos do ano. E então vocês vão ter aqui imensos livros, portanto escolham aqueles que forem melhores para vocês. Estes foram os melhores do meu ano e eu quero só deixar aqui umas pequenas menções honrosas, porque são livros que, apesar de não estarem no topo, são livros que me marcaram muito e de formas muito diferentes e eu não podia fazer este vídeo sem falar sobre eles. O primeiro livro que eu tenho aqui
para falar como menção honrosa é As Memórias de um Gato Viajante. Foi um livro que eu adorei pelas personagens. O Nana e o Satoru são fantásticos. Para vocês verem, eu lembrar-me do nome de personagens é porque elas me marcaram mesmo. O Satoru é alguém que eu adorava ter na minha vida porque é mesmo uma personagem extraordinária, é daquelas pessoas que têm uma forma muito positiva de ver a vida, mesmo vendo que as coisas não são tudo cor-de-rosa. É uma pessoa que quando entra na sala as pessoas que estão lá respiram de alívio e ficam felizes, contentes, não consigo explicar melhor. É um livro muito giro, vale muito a pena e portanto tinha mesmo de o mencionar. A outra menção é Caro Evan Hansen. É um livro que fala sobre saúde mental, tem as coisas muito bem claras no que toca à ansiedade social. Nós temos aqui uma personagem que acaba por se ver envolvida num enrodilhar de mentiras e no fundo foi por isso que eu não consigo dar 5 estrelas, eu detesto mentira e portanto houve aqui coisas que me deixaram um bocado ansiosa. No entanto, eu compreendo e nós compreendemos perfeitamente bem quando a personagem tem este tipo de situações, de onde é que isto vem e portanto isso está muito claro. É daquelas histórias em que eu dei 4 estrelas ao livro, dei 4 estrelas ao musical. No entanto, as duas coisas em conjunto completam-se e fazem 5 estrelas, porque a história efetivamente vale muito a pena. E para vocês verem o quanto vale a pena, eu acabei por comprar a banda sonora do musical, porque efetivamente é só fantástico. Portanto, eu tinha mesmo de falar sobre ele. Saúde mental, ansiedade social, suicídio, são muitas temáticas aqui que são difíceis e ao mesmo tempo a forma como eles exploram isto está muito bem feito, vale muito a pena. E para terminar as menções honrosas eu tenho aqui 6 Formas de Morrer no Texas, do Marina Pérez Água. É um livro, provavelmente o livro mais difícil que eu li em 2020, no sentido em que me ia tirando o fogo, ia-me deixando mal disposta e é extremamente complicado para mim pensar que este tipo de coisas continuam a acontecer ainda nos dias de hoje e que são aprovadas e até incentivadas pelos governos e portanto é um livro que vale muito a pena ler, mas têm de ir a pensar já que isto vai ser um murro no estômago. Fala aqui sobre o corredor da morte no Texas, mas fala também sobre uma situação que se passa na China, ainda nos dias de hoje, em que algumas pessoas servem de dadores involuntários de órgãos. E portanto é qualquer coisa que eu tinha mesmo de deixar aqui. Foi um dos livros que me marcou mais este ano, mas é preciso estômago, mas vale muito a pena nós abrirmos os olhos para este tipo de situações e sabermos o que é que está acontecendo no mundo. Portanto, fica aqui a minha última menção honrosa. E agora sim vou passar para os meus favoritos do ano, que eu tive imensa dificuldade em escolher e entre 46 de 5 estrelas e 46 de 4 estrelas, compreende-se, não é? Eu dá-me vontade de falar dos livros todos que li este ano, porque efetivamente foram leituras muito boas. Só mostra mais uma vez que eu quando compro livros sabendo à partida que vão funcionar para mim. Portanto, isto só mostra que é possível fazer uma boa triagem para vocês, têm só de aprender a conhecerem-se a vocês próprios como leitores. Portanto, espero que o tempo, a experiência, leve a que isto aconteça. Óbvio que há sempre algum erro de casting, mas se vocês começarem a aprender a conhecer-se bem como leitores, vão acabar por ver que é mais fácil triar o que vocês compram e consomem. Portanto, eu vou deixá-los mais ou menos pela ordem em que foram lidos, tirando os últimos 3, que estão mesmo por terem sido daqueles que eu adorei e que eu quero dizer a toda a gente: parem tudo o que estiverem a fazer e leiam, tirando um, mas vocês depois já vão perceber porquê. O primeiro livro foi assim o pontapé de partida para um ano espetacular, que foi aqui o Rochinol da Kristen Hanna. Foi um livro que eu gostei imenso. Eu não costumo ler muitas coisas sobre o Holocausto, maioritariamente porque isto mexe muito comigo emocionalmente e eu já sou uma pessoa que chora facilmente, portanto tenho tendência às vezes a fugir um bocadinho deste tipo de histórias. No entanto, eu não conheço muito sobre a invasão na parte francesa e foi muito interessante ver como é que foi a Segunda Guerra Mundial em França. Nós temos aqui 2 irmãs que acabam por ter uma abordagem completamente diferente à invasão francesa. É muito interessante, o final é qualquer coisa
Eu chorei com este livro, mas não foi com o final, foi com coisas aqui no meio. Depois tenho aqui A Filha da Madrasta, de Jennifer Donnelly, foi um dos meus livros preferidos. Eu, tecnicamente, este até devia de estar mais para o fim, quando tenho mesmo aqueles que foram mesmo os livros do ano, porque foi um livro que eu gostei imenso, tem um tipo de abordagem bastante focada no feminino, mas ao mesmo tempo não é tanto no feminismo em si, é mais no dar às pessoas o poder de escolha. E isso implica homens e mulheres. Neste livro acaba por acontecer muitas situações em que homens e mulheres são confrontados com situações em que têm de escolher e têm de escolher muitas vezes ir contra aquilo que a sociedade esperava deles naquela altura, e isto passa-se no século XVII ou século XVIII, fico sempre muito confusa. E, portanto, é um livro que acho que está muito bem escrito, às vezes quebra a quarta parede e fala diretamente connosco, os leitores, e é extremamente interessante. Adorei a escrita da autora e quero muito que A Saída de Emergência pegue no outro que saiu agora, se não me engano é o Poisoned, e que é sobre a madrasta da Branca de Neve, e portanto muito curiosa com esse também. Adorei este, é daqueles livros que eu aconselho mesmo a quem não gosta de fantasia. Depois tenho aqui A Educação de Eleanor, de Gail Honeyman. É um livro que é quase impossível vocês não gostarem da Eleanor, apesar da Eleanor ser uma pessoa muito estranha. Mas a verdade é que nós vamos vendo ali um bocado enrodilhados nas situações que lhe vão acontecendo. Ela é uma pessoa que de social tem pouco ou nada. Basicamente ela faz todas as coisas da forma como devem ser feitas, e se ela vai trabalhar, ter pessoas que trabalham com ela não significa que sejam amigos, e portanto nem sequer mete conversa. A roupa é o mais prático possível, o tipo de situações, a comida é para se alimentar, por aí fora são muitas coisas muito peculiares que a Eleanor tem. À medida que nós vamos avançando no livro, vamos descobrindo o porquê da Eleanor ser assim, e é muito interessante realmente a educação de Eleanor e o que é que faz com que ela seja assim, e eu gostei. É daquelas personagens que eu ia querer dar-lhe um abraço e ela não ia gostar. E eu nem sequer sou uma pessoa de abraços, portanto vale muito a pena conhecer aqui a educação da Eleanor. O próximo livro que eu tenho aqui, estive a ponderar seriamente se o deixava aqui ou não. No entanto, foi um livro que eu li em 5 horas e meia, e se isso não é um sinal de que deveria estar aqui, então não sei o que é. Portanto, tenho aqui o Verity, de Colleen Hoover, foi o primeiro livro que eu li da autora. Eu quero ler mais, mas na outra vertente da autora, não necessariamente nesta vertente de suspense-mistério. É um livro que efetivamente nos deixa agarrados. A nível de escrita não é nada de extraordinário, mas deixa-nos agarrados. Nós queremos saber o que é que vai acontecer a seguir. Nós estamos a berrar com as personagens para elas não fazerem aquilo, ou para serem embora das situações, por favor. E portanto é daqueles livros que é mesmo viciante, e quando vocês pegam só conseguem largar quando terminam. E portanto eu tinha de o deixar aqui. Portanto, se não conhecem ainda, se estão a precisar de qualquer coisa que vos faça ficar agarrados às páginas a virar, é este livro. Depois tenho aqui A Pérola que Partiu a Concha, de Nadia Hashimi. É um livro que eu gostei imenso. Fala aqui sobre 2 gerações de uma família em Cabul. É uma família que só tem filhas, e eles têm aqui uma tradição em que, quando só têm filhas, eventualmente uma das garotas pode vestir-se e ser vista como um rapaz até à altura em que menstrua, e aí é obrigada a voltar ao seu papel de mulher. Mas durante vários anos consegue ser vista como um rapaz, o cabelo é cortado curto, veste-se como um rapaz, vai à escola sem qualquer problema, pode ir fazer as compras sozinha. Portanto, basicamente o que acontece é que, imaginem que têm 4 filhas, uma delas passa a ser vista como um rapaz, e isso vai permitir que as outras vão à escola também, e durante aquele tempo até essa rapaz menstruar, vai ter privilégios que enquanto mulher nunca teria. E nós temos então aqui 2 gerações da mesma família, com uma diferença de 100 ou 200 anos, agora eu não tenho certeza, mas que nós vemos aqui a contraposição entre o porquê de isto acontecer e o que é que já tinha acontecido previamente na família em que uma das mulheres tinha passado por homem. E portanto nós vemos aqui muito de como é Cabul, não assim há tanto tempo, porque esta história passa-se em 2007, e portanto é impossível não ficarmos remexidos por dentro. E se vocês querem saber o nível de liberdade que vocês têm e dar graças por terem esse nível de liberdade, este livro é espetacular e vale muito a pena ler, e é daqueles livros que eu sei que eventualmente hei de reler, porque
gostei imenso. A seguir tenho aqui Apartamento Partilha-se de Beth O'Leary. Foi um livro que eu adorei. Eu estava à espera de apanhar aqui uma história muito leve, muito fofinha, muito engraçada, porque é isso que eu queria. Era um livro que me fizesse rir e a verdade é, há muitos momentos em que este livro me faz rir. No entanto, tem uma profundidade que eu não estava à espera de encontrar aqui. As personagens estão bem criadas, as situações acabam por se entrelaçar e acabam por se falar de coisas sérias, mas a fazer sentido nesta história. E portanto, eu gostei imenso. Acho que há aqui situações extremamente bem retratadas e enquanto no Flores Perdidas de Alice Hart eu falei em manipulação e relações abusivas e acho que nessa parte até está correto, mas depois há outras coisas à volta que não estão muito bem. Este aqui também acaba por falar nesse tipo de relações abusivas, mas está... todo o livro é muito bom. Eu gostei imenso. É um livro que tem humor, mas também tem partes sérias, está equilibrado e eu acho que está espetacular. Falando em coisas fofinhas, eu tenho aqui Heartstopper, os primeiros 3 volumes de Heartstopper. Eu adorei esta banda desenhada. É lindíssimo, é fofinho, tem temáticas extremamente pertinentes para os dias de hoje, não só relacionadas com a comunidade LGBT+, mas também com as tais questões de relacionamentos abusivos, o tipo de coisas que nós às vezes acabamos por fazer porque não estamos certos nem de nós próprios, nem do nosso próprio valor. Há aqui muitas situações em que as personagens acabam por se ver envolvidas em relações que não são o melhor para elas. E está tão bem feito a descoberta do primeiro amor, a descoberta de talvez não serem aquilo que sempre acharam que eram, ou as questões que surgem quando começam a aparecer sentimentos por outra pessoa. Acho que depois aqui mais para a frente, quando chega ao terceiro, há muita gente que já não gosta do terceiro. Eu adorei porque começa a ir buscar ainda outras temáticas. No fundo são tudo coisas que funcionam como gatilhos, mas que eu acho que está extremamente bem feita. Distúrbios alimentares, muitas situações aqui que eu não estava à espera de encontrar e eu acho que ela está a começar a aprofundar aqui as relações. Deixa de haver aqueles óculos cor-de-rosa do início, começam a perceber-se de que as coisas talvez não sejam tão perfeitas ou só fofinhas como estavam a ver até aí, e portanto são livros que eu estou a adorar, e agora o primeiro volume está prestes a sair em Portugal, portanto para quem não lê inglês e para quem lê inglês também, leiam esta história porque vale muito a pena, é lindíssima e... é isso. Leiam. Depois tenho aqui um livro que é Tudo o que Ficou por Dizer, da Celeste Ng. Este livro acaba por ter um papel um bocadinho mais secundário relativamente ao outro livro da autora, o Pequenos Fogos em Todo Lado. A maior parte das pessoas prefere o outro. Honestamente, eu gostei muito dos dois, gosto imenso deste, pelo facto de ir por caminhos que não são muito explorados. O tipo de pressão que a sociedade e a família faz sobre nós para sermos de determinada maneira ou seguirmos determinados caminhos. A forma como isso acaba por nos moldar a nossa personalidade e por moldar também os nossos sonhos, às vezes ao ponto em que nós já não sabemos muito bem quem somos, porque os sonhos que nós temos não são os nossos, são aqueles que nos foram incutidos ou que nos levaram a querer que fosse aquele o nosso caminho. E portanto nós temos aqui situações não só de querer que uma mulher se torne alguém importante na sociedade, mas também questões a nível racial, porque temos a mãe que deixou de ser médica para poder ser mãe e temos o pai que era filho de chineses e tinha toda uma questão racial e de racismo e muitas situações que ele não queria que os filhos passassem. Portanto, nós vemos aqui de que forma os 3 filhos desta família acabaram por ser afetados por essas pressões sociais e familiares, e eu acho que está extremamente bem escrito e é impossível não ficarmos com um aperto no peito, porque há aqui muitas situações que nós só pensamos é isto que está errado. E eu só vos digo, leiam, vale muito a pena. Celeste Ng é excelente a criar personagens, a criar as coisas que as motivam, a explicar e a explorar aquilo que faz delas quem elas são ou as lutas que elas têm de fazer, e portanto acho que ela tem mesmo um dom para criar personagens, pessoas reais, que é só extraordinário. Um dos grandes excelentes deste ano também é aqui Som Crime, de Trevor Noah. Eu amei este livro.
Para começar, eu adoro o Trevor Noah, eu adoro o tipo de stand-up que ele faz, adoro o tipo de humor dele, e o humor é daquelas coisas que é como as camisolas, não fica bem a toda a gente e nós não temos de gostar de todos os tipos de humor. Para mim, o humor do Trevor Noah funciona assim. Excelente, impecável, fantástico. O que é que ele faz neste livro? Basicamente é pegar em algumas situações que ele próprio já usava antes em stand-up, portanto há aqui algumas situações deste livro que nós já conhecemos de outras andanças, e o que ele faz é basicamente mostrar-nos como é que foi nascer e crescer durante o Apartheid. O Apartheid durou até mais ou menos a altura em que ele tinha 17 anos, e portanto nós vemos aqui de que forma a África do Sul estava dividida e continua a estar, acaba por estar ainda de muitas formas, não necessariamente como estava na altura, mas o Apartheid ainda se faz sentir. E portanto temos aqui o Trevor Noah a falar sobre situações relativamente à mãe, muitas situações relativamente à mãe, e como é que foi então nascer e crescer durante o Apartheid. Ele vai fazendo aqui muitas coisas a nível de humor, mas também vai deixando aqui uns interlúdios em que nos explica algumas coisas sobre a história da África do Sul, seja a nível histórico-político, e é muito, muito, muito interessante. E se vocês têm algum tipo de curiosidade sobre o Apartheid e a África do Sul e tudo isto que acaba por ainda influenciar muitos dias de hoje, por favor, leiam este livro, é só fantástico. A voz do Trevor Noah é quase como estar a ouvi-lo a fazer stand-up, portanto vale muito, muito a pena. Ora, aqui está um que eu sei que é preferido para mim, está mesmo no topo, provavelmente para vocês não será, mas 10 Blind Dates é a minha família em livro. Isto é a minha família, e eu posso dizer que entretanto já houve pessoas da minha família a lerem este livro e concordam comigo. Este livro é basicamente uma família enorme que acaba por se juntar toda para marcar encontros à Sophie, que acabou de ser deixada pelo namorado, mais ou menos, e portanto a família vai acabar por passar as últimas 2 semanas do ano, portanto a altura pré-natal e a altura até a passagem de ano, a marcar-lhe encontros diários com pessoas que eles escolheram. Ela só sabe quem é a pessoa quando chega, e portanto sabe mais ou menos o que é que tem de fazer, o que é que tem de se vestir, porque ela sabe mais ou menos o que é que vai fazer, qual é o encontro que vai ter. No entanto, esta família é o caos, e quem quer que venha de uma família grande em que as pessoas se deem bem vai reconhecer perfeitamente esse caos nestas páginas, porque é as pessoas importarem-se com o vosso bem-estar, é estarem ali ao lado, mesmo que não seja diretamente, mas estão atentos, é o estarem todos à espera para verem quem é a pessoa que a vai buscar, mas todos a fazerem de conta que não estão a ver, eles não estão, não, o quê? A espiar? Nunca na vida. Portanto, é um livro muito giro, é um livro sobre retomar laços com a nossa família, é um livro sobre retomar laços com os nossos amigos, sobre recuperar algumas relações que às vezes não estão nas melhores condições, pelos mais variados motivos, mas ao mesmo tempo muito giro, faz rir, e tem essas situações da família, que é a minha família em estado físico, papel, portanto, tinha de estar aqui. O próximo livro é Always Human, da Ari North. É um livro que eu li online. Esta história está toda online, isto é só o primeiro volume. Esta história tem 2 temporadas e estão completas online no Webtoon, portanto qualquer pessoa pode ler esta história de forma gratuita. Eu vi que ele ia sair em formato físico e quis mesmo muito comprar esta história. E porquê? Porque é a história de 2 personagens que se encontram, e isto é uma história um quê de futurista. Eu agora não me lembro qual é o ano em que isto se passa, mas é futurista. Passa-se na Austrália, porque é de onde a autora é, e faz aqui o encontro entre 2 personagens num mundo em que as pessoas todas conseguem fazer alterações ao seu aspecto físico. Eles têm modos que conseguem introduzir no seu organismo e que faz com que tenham uma pele de cor diferente, ou mesmo mudar as feições e o cabelo e tudo. Conseguem alterar tudo o que faz parte do seu corpo. No entanto, neste mundo existem também algumas pessoas que têm um sistema imunitário tão bom, que combate esses modos, e portanto quando introduzem alguma coisa que faz essas modificações, eles acabam por passar muito mal e as modificações nunca ficam, e portanto há pessoas que são exatamente aquilo que são sem modos. Portanto, pessoas
naturais. E encontramos aqui então duas personagens, uma que consegue alterar e que se apaixona por alguém que ela acha que tem de ser uma pessoa extremamente confiante para aparecer assim, natural, sempre igual, sem fazer alterações. E depois acabam aqui por estabelecer uma relação que eu acho que fala em coisas extremamente importantes, na forma como nós nos vemos, nas coisas que nós estamos dispostos a abdicar e nas coisas que nós não queremos que os outros abdiquem só porque nós não podemos ter acesso a elas. É uma história que fala aqui muito sobre relações, não só amorosas, mas também de amizade, e eu tenho a dizer que chorei com este livro. Agora não sei se foi neste volume, se foi no outro, mas chorei com uma situação, e a única altura aqui que eu fiquei mesmo de coração apertado nem sequer está relacionado com a relação das duas personagens principais, tem a ver com esta personagem e a melhor amiga dela, e foi uma coisa que para mim foi extremamente emocional. A autora é muito boa a escrever este tipo de situações e a analisar onde as relações funcionam e onde as relações falham, e é lindíssimo. E portanto, mesmo que não queiram comprar o livro, esta história está disponível online de forma completamente gratuita. Vale a pena, vale muito a pena conhecer esta história, é lindíssima. Óbvio que eu tinha de falar aqui de Promised Neverland. Estes são os últimos volumes que eu li, mas eu li do volume 9 até o 16, portanto ainda foram 7 volumes que eu li, e esta história continua a mexer tanto comigo. Isto está a ir por alguns caminhos que eu às vezes fico... Nós temos aqui muitas coisas que nos deixam revoltados, muitas coisas que nos fazem pensar sobre a nossa própria vida e sobre as coisas que nós às vezes fazemos ou estamos dispostos a aceitar. E eu não posso falar muito sobre esta história sem dizer sobre o que é, e portanto continuo a dizer, peguem no primeiro volume, leiam até ao twist. Se vocês conseguiram largar depois do twist, dou-vos os meus parabéns, porque eu não consegui, já vou no volume 16, estou à espera que chegue o volume 17, entretanto já saiu o volume 18 e esta história vai ter 20 volumes, portanto vai terminar de ser publicada em agosto, e eu só estou a pensar como raio é que eles ainda vão solucionar tantas coisas que estão por acontecer. É uma história que nos vai fazer refletir sobre muitas coisas da nossa sociedade e é isso. É isso. Experimentem. Ora bem, eu ainda estive a pensar se deixava este livro aqui ou não, mas a verdade é que ele mexeu tanto comigo, de tantas formas, em tantas profundidades, que eu tinha mesmo de deixar aqui. E esse livro é aqui, A Aliança Secreta, o segundo volume do livro do Poe, de Philip Pullman. É uma história que acaba por voltar à Lyra depois daquilo tudo que nós sabemos que aconteceu na primeira trilogia. Temos aqui cerca de 8 anos de diferença entre o final da primeira trilogia e agora este volume. O primeiro volume acaba por ser importante porque vos vai dar a conhecer algumas das personagens que depois aparecem aqui 20 anos mais tarde. Ok, para isto não ser muito confuso. Este volume acaba por acontecer cerca de 8 anos depois do final da trilogia inicial, portanto, Mundos Paralelos ou His Dark Materials. No entanto, esta nova trilogia do livro do Poe acaba por ter cerca de 20 anos entre um livro e o outro. Portanto, La Belle Sauvage, para este, passam cerca de 20 anos. Este livro é só espetacular. É um livro que me levou a refletir também sobre muitas situações. Foi um livro que mexeu muito comigo, porque conhecendo as personagens e adorando as personagens, é extremamente complicado vê-las nas situações e da forma como eles estão agora, 8 anos depois, e nós compreendemos o porquê, mas ao mesmo tempo é tão doloroso, e foi um livro que me fez sentir tantas coisas que seria impossível eu não o ter aqui. Portanto, Aliança Secreta. Depois, passando para coisas mais felizes e contentes, tenho aqui Fundação e Império e Segunda Fundação. Então, para fechar aqui a trilogia Fundação, a trilogia inicial, são livros que eu li de uma assentada só, praticamente, até porque eu já sabia do primeiro que convinha ler de uma assentada só, se bem que estes são muito mais fáceis de acompanhar que o primeiro, e portanto este aqui acaba por ser de todos o mais fácil de ler assim de seguido, é mais fácil nós ligarmos com os personagens. Este aqui acaba por ser uma mistura entre as duas coisas, mas este final de trilogia, esta continuação e este final de trilogia é só qualquer coisa. Este homem é só um gênio. Óbvio que eu vou querer ler mais do Isaac Asimov e portanto nós temos aqui todo um universo em que criaram uma fundação de forma a conseguir
salvaguardar o conhecimento da humanidade. O que é que acontece? Acontece que houve duas fundações a serem criadas, uma nós sabemos onde é que ela está, a outra ninguém sabe. E portanto começa-se aqui a gerar todo um burburinho sobre será que a segunda fundação existe mesmo. Então temos pessoas que continuam à procura da segunda fundação, algumas pessoas que acham que ela não existe, algumas que acham que existe mas conseguem manipular mentes para vocês esquecerem que encontraram as pessoas. E no fundo temos aqui ainda pessoas a tentarem evitar que o Império vá colapsar, que era aquilo que a Fundação serve também, é guardar conhecimento e evitar que o Império colapse. Nós temos aqui situações de muita inteligência a nível social, psicohistória é qualquer coisa, porque é uma ciência que envolve história e matemática e sociologia, e é só... Se forem temáticas que vos interessem, história, sociologia, matemática envolvida nisto. Podem não gostar de matemática, mas está muito bem feito. E vocês não vão ver assim tanta matemática quanto isso, não se preocupem. Mas é só... O final. O final eu fiquei... Não! Portanto, vale muito a pena. Ora, vamos então finalmente chegar ao top do top. Portanto, isto são os meus 4 livros que eu deixei mesmo no topo. Um deles eu já vos disse que não aconselho a toda a gente e há motivos para isso. Portanto, eu já explico quando chegar a ele. O primeiro que eu tenho aqui é então Shantaran, do Gregory David Roberts. Este tecnicamente eu também não aconselho a toda a gente. E não é só por ser um calhamaço de 900 páginas, praticamente. É mais porque fala aqui sobre muitas temáticas como drogas, como máfia, mas depois ao mesmo tempo tem aqui muitas coisas de peace and love e portanto eu acho que enquanto algumas características poderão apelar a algumas pessoas, outras características poderão apelar a outras e no fundo se calhar quem estiver à espera de um livro muito violento não vai encontrar, quem estiver só à espera de um livro de autoconhecimento também há outras coisas com as quais talvez não concorde. É um livro que fala aqui sobre a história do próprio autor. Eu acho que isto é autobiográfico, ele diz que é ficção, com algumas coisas biográficas, mas ele também diz que na terra dele não se chibam pessoas. Portanto, eu continuo a achar que isto é autobiográfico, ele poderá só ter alterado uma ou duas coisas, mas tecnicamente são coisas que aconteceram. Portanto, nós temos aqui a história do autor que se evadiu de uma prisão na Austrália e depois de muito saltitar entre país e país acaba por aterrar em Bombay. E o que é que acontece em Bombay? Ele apaixona-se pela cidade, pelas pessoas, pelas cores, pelos cheiros, pelos costumes, apaixona-se por tudo. E isso é uma coisa que está extremamente patente neste livro, é que vocês vão ver que ele consegue ver o lado mau, mas também consegue ver que mesmo no lado mau as pessoas são felizes. E as pessoas mais felizes são aquelas que têm menos, mas têm um sentido de comunidade enorme. Este livro é sobre a Índia, é um livro sobre pessoas, sobre os costumes, sobre as coisas que ele passou e que fez enquanto esteve na Índia. Ele viveu em barracas, naquelas bairros de lata e esteve a servir como médico num bairro de lata, também esteve envolvido com a máfia e portanto nós temos aqui uma história extremamente completa e que história de vida. E isto é só para aí 10 anos da vida deste homem, portanto vale muito a pena. Se é um livro que eu aconselho a toda a gente, nem por isso. Mas, se for uma coisa que vos interesse, a Índia, os costumes, as pessoas, e ver isto da perspectiva de alguém que está a ver de fora, mas com muito carinho e muito respeito por essas coisas, então este é o livro para vocês. Ora, óbvio que no meu top 3 teria de estar Balada para Sophie, do Filipe Melo e do Juan Cabia. Eu adorei este livro. E a parte engraçada é, a história não é nada que nunca tenha sido vista. A história não é uma coisa extraordinária. No entanto, entre as ilustrações do Juan Cabia e a forma como o Filipe criou as personagens, a forma como elas são tão humanas, tão complexas, tão falíveis, está tão bem feito, está tão bem escrito, está tão lindo, que esta história é lindíssima, 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 lindíssima. Se eu pensei que ia chorar, não. Se eu chorei, sim, que nem uma Maria Madalena. E depois fui à procura da música porque o Filipe deixou aqui no final... O Filipe e o Juan deixaram aqui no final a pauta para a música. E portanto eu depois fui ver como seria a música e entretanto já soube que ele esteve a tocar
esta música nas lives do Bruno Nogueira e eu não apanhei. Fiquei triste. Portanto, vale a pena, vale muito a pena. Para quem não gosta de banda desenhada, vale muito a pena. Para quem nunca leu nada dos autores, excelente. Leiam este, por favor. É lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Chegamos então ao livro que é um dos meus preferidos, mas que não é livro para toda a gente, por um motivo muito simples. Há quem fique muito confuso com esta história. As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, de Stuart Turton. Isto é um paraíso para a minha mente. A minha mente adora este tipo de coisas em que eu tenho de me lembrar de pequenas coisas que aconteceram e tenho de juntar pistas e tentar descobrir quem é o assassino, a fim de tentar evitar que ele assassine alguém. Portanto, nós temos aqui a personagem do Aidan, que todos os dias acorda na pele de uma pessoa que está dentro daquela casa. Essa pessoa saberá ou poderá saber alguma coisa sobre o potencial eventual assassinato da Evelyn Hardcastle, e sempre que essas pessoas apagam, seja para dormir ou porque alguém lhes deu uma cacetada na cabeça, o Aidan vai acordar no corpo de outra pessoa. E portanto nós temos aqui 7 dias em que ele vai estar a tentar perceber quem é a pessoa que quer matar a Evelyn e porquê, e tentar evitar que a Evelyn seja assassinada. Portanto, nós temos aqui um livro que pode parecer confuso. Eu pessoalmente não achei. Para mim foi, como eu disse já várias vezes, isto é chocolate para o meu cérebro, isto é sobremesa, isto é um paraíso, isto é um parque de diversões, isto é completamente um parque de diversões para o meu cérebro. Eu adorei, mas ao mesmo tempo sei que não é um livro que eu vá aconselhar a toda a gente. Porque a história, apesar de estar espetacular, tem muitos elementos de ficção científica ou fantasia. Lá está, essas viagens no tempo, ou acordar noutro corpo, não é tanto uma viagem no tempo, mas é acordar noutro corpo, que poderá não agradar a toda a gente, e efetivamente há pessoas que podem achar este livro confuso ou muito lento. Eu achei que estava espetacular e dou os meus parabéns a quem teve de fazer revisão a este livro e ver se as coisas batiam todas certas, porque... E o meu preferido do ano, aquele que eu já ofereci, aquele que eu recomendo sem qualquer tipo de salvaguardas, aquele livro que eu acho que tem mais potencial para agradar a mais pessoas e que eu amei e não estava à espera, é 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho, da Elif Shafak. Fiquei com muita curiosidade para ler mais livros da autora. Esta é a história da Leila, uma prostituta que acabou de ser assassinada, e nós temos acesso aos últimos 30 minutos e 38 segundos em que ela tem consciência. Ela vai acabar por se recordar dos momentos-chave da vida dela, e são momentos que estão todos relacionados com pessoas, os 5 fantásticos da vida dela, as pessoas que acabaram por fazer com que a vida dela, apesar de ser cheia de agruras e dificuldades, fosse mais fácil porque tinha ombros amigos ao lado. É um livro que faz uma ode à amizade, é um livro sobre ultrapassar as nossas dificuldades mesmo quando o mundo está contra nós. E não é só parecer, o mundo está contra nós. E temos então aqui uma história que eu adorei ler e fala aqui muito sobre também o papel das mulheres na Turquia e dá muito que pensar. Este livro chegou a ser banido, ele foi editado a primeira vez na Turquia, mas depois não voltaram a permitir uma segunda edição, e isso já diz muito sobre aquilo que está neste livro. Acho que é extremamente importante nós conhecermos este tipo de realidade que não tem nada a ver com a nossa e que nós às vezes queixamos de certas coisas, mas nós temos uma vida tão facilitada porque várias pessoas já lutaram para nós termos essa vida facilitada. E portanto é um livro que eu gostei mesmo muito de ler. É um livro que eu aconselho a toda a gente e eu não podia fechar melhor este vídeo porque é lindo, este livro é lindo. Portanto, este vídeo já vai enorme, gigantesco, portanto peço desculpa, efetivamente foi muito difícil escolher os meus preferidos este ano. Espero que desse lado vocês tenham encontrado algum que vos tenha dito um bocadinho mais e tenham ficado com curiosidade de ler algum deles. Todos estes livros foram falados durante os meses de leitura em que eu fiz essa leitura e portanto alguns deles têm sugestão de leitura, também podem procurar. Eu por hoje vou ficar por aqui, espero que vocês tenham feito leituras
leituras muito boas em 2020 e que 2021 traga leituras ainda melhores. Portanto, deixem-me nos comentários se já leram algum destes livros, se vocês concordam comigo, se não concordam, porque óbvio que nós somos leitores todos diferentes, com experiências de vida diferentes que acabam por influenciar as nossas leituras e, portanto, deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!